Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, nessa época de pandemia. Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. João Ricardo Yamazita. Eu trabalho com medicina funcional e medicina ortomolecular. Então, isso acaba remetendo a gente para a medicina translacional. A medicina translacional é que traz as pesquisas mais avançadas, mais recentes, de ponta, para a prática do cotidiano, do dia a dia do consultório médico. E hoje trabalhamos também com medicina regenerativa. É a medicina que atua nos processos de reparo, de cicatrização, de otimização da recuperação das células. Então, ao longo da vida, a gente vai passando por processos degenerativos, Tudo que é artrose, por exemplo, é uma degeneração das articulações. Então, acaba levando uma degeneração da cartilagem, pode chegar até os ossos. Então, é importante a gente entender o que leva à degeneração dos tecidos e o que ajuda à regeneração. Então, existe uma série de fatores que podem favorecer a degeneração, por exemplo, alimentação, o estilo de vida, um sono inadequado, sono não reparador, o estresse, as toxinas ambientais, por exemplo, os metais tóxicos, que são geradores de radicais livres, que os radicais livres geram um estresse oxidativo, que isso vai lesionando as células do corpo inteiro. Pode ser das artérias, causando arteriosclerose, ose, pode causar artrose, as articulações, e causar uma degeneração do corpo inteiro. A inflamação é outro processo que, comprovado já há décadas, que a inflamação é o principal fator de degeneração dos nossos tecidos. Então, a inflamação que favorece a ocorrência de infartos, de AVCs, os derrames cerebrais, as doenças neurodegenerativas, as doenças degenerativas em geral. Existem os fatores degenerativos que acabam favorecendo a degeneração dos tecidos, como eu falei. Existem também os fatores que favorecem a regeneração. Então, é sabido que os alimentos, quanto mais fibras vegetais, uma alimentação baseada em vegetais, em frutas, verduras, favorece o desenvolvimento de micro-organismos, uma microbiota intestinal que favorece a saúde. Então, dependendo dos micro-organismos que a gente tem no intestino, elas podem proteger a nossa saúde, podem produzir hormônios, vitaminas, neurotransmissores, melhorar a nossa imunidade e, dependendo dos alimentos, pode-se estar causando inflamação, transformação de alimentos em toxinas, os parasitas, os fungos, por exemplo, e existem vários tipos de bactérias que fazem essa transformação. Então, elas fermentam os alimentos que não são bem digeridos pelo estômago, pelo intestino. Eles são fermentados e acabam gerando toxinas e inflamação. Essa inflamação vai acabar lesionando o nosso corpo inteiro, através de vários mecanismos, a produção das citocinas inflamatórias, interleucinas, NF-kappa-beta. Isso tudo faz com que as nossas células, as hemácias do sangue, por exemplo, elas não circulem direito, elas fiquem aglutinadas, favorecendo tromboses, uma circulação, e a circulação é fundamental. Através dela é que se leva oxigênio, nutrientes para as células, para os tecidos, e também através de uma boa circulação que se desintoxica os tecidos. Então, um tecido bem nutrido, bem oxigenado, desintoxicado, favorece os mecanismos de regeneração. Então, a gente deve buscar diminuir todos os fatores que causam a degeneração e aumentar os fatores que causam a regeneração.
né? Então, corrigindo o estilo de vida, alimentação, sono, exercício, o sedentarismo, né? A gente ficar sentado, às vezes no trabalho, muitas horas, isso gera estresse oxidativo. Porque enquanto a gente está parado, o sangue não está circulando direito. Quando a gente se levanta, faz movimento, os radicais livres que foram produzidos nesse momento, eles acabam sendo liberados na corrente sanguínea e afetam as células do corpo inteiro. Então, esse é o mecanismo da isquemia-reperfusão. Isquemia é quando fica sem oxigênio, sem circulação sanguínea. Depois, quando ocorre a reperfusão, a circulação sanguínea novamente. Então, esses radicais livres, o estresse oxidativo é distribuído para todos os tecidos do corpo. E daí a gente fica inflamado, oxidado, intoxicado. E isso é o terreno biológico que predispõe o adoecimento, o surgimento da degeneração das nossas células, as nossas mitocôndrias, por exemplo, que produzem energia nas células, elas produzem através de um mecanismo de oxirredução. O que é isso? É a mesma coisa que a Itaipu, por exemplo. Então a Itaipu tem as turbinas que elas vão gerando, e isso vai gerando eletricidade, elétrons, cadeias de elétrons. Esse é o mesmo mecanismo que é utilizado também pelas nossas células nas cadeias de elétrons das mitocôndrias. É um mecanismo ultra sofisticado das mitocôndrias para a produção de energia. Então, uma molécula de glicose, por exemplo, ela pode produzir 36 ATPs, que são unidades de energia. Mas, se a mitocôndria não estiver em boas condições de saúde, então ela pode produzir menos e produzir mais radicais livres também, mais oxidação. Sabe-se hoje que cerca de 2% da glicose ela gera radicais livres. Em vez de produzir ATPs de uma maneira saudável, ela acaba gerando oxidação, o que é prejudicial. Quando esse número pode aumentar para 3, 4, 5% ou mais, então esse estresse oxidativo excessivo, ele acaba lesionando nossas células, levando a uma degeneração. Então, a gente deve trabalhar isso no estilo de vida das pessoas, né? Existem vários tratamentos, técnicas que podem ajudar a gente a otimizar os mecanismos fisiológicos, a geração de saúde dentro do nosso corpo. A gente chama isso de salutogênese, gerar saúde de dentro para fora. Hipócrates já dizia que a gente deve seguir a vis medicatrix naturae, quer dizer, o caminho natural de cura. Então, a medicina regenerativa atua favorecendo esses mecanismos naturais, onde o próprio corpo ele sabe o que deve ser feito. Só para se ter a ideia, né, as células-tronco são células que todos os dias elas vão substituindo, vão reparando, regenerando o nosso corpo. Existem células que vão morrendo, né, e vão sendo substituídas. Ao longo de 6 meses, todo o nosso corpo foi substituído. Nossas células já não são mais as mesmas. Tem algumas que são trocadas com mais rapidez e outras com menor velocidade. Então, quando essas células-tronco detectam algum local onde está tendo uma degeneração, uma lesão, um corte, por exemplo, elas vão e cicatrizam aquele tecido, né, e regeneram. E todos os mecanismos do nosso corpo sofrem essa reparação, essa regeneração. Então, esses mecanismos podem estar otimizados ou podem estar prejudicados. Então, por exemplo, o processo de cicatrização de um diabético, por exemplo, que ele tem muita glicose, ou então o mecanismo da insulina está prejudicado, então os mecanismos de regeneração, de circulação estão prejudicados também. Existem outras condições de algumas patologias, e às vezes mesmo sem uma patologia, condições subclínicas. Então a pessoa pode ter uma inflamação crônica de baixo grau, sem sentir nada, e estar tendo um prejuízo nos seus mecanismos de regeneração. Ao longo da vida a gente vai envelhecendo, isso é inevitável. Só que
pode ocorrer dessa curva descendente ser mais acelerada, a gente envelhecer e degenerar muito mais rapidamente, né? Ou mais lentamente. Então, depois dos 30 anos, a gente vai envelhecendo, perdendo as funções celulares a 1% ao ano. Então, a gente nem percebe, chega aos 40 anos, a gente não percebe, aos 50 que a gente começa a se dar conta e a curva começa a acelerar mais ainda, né? A perda das funções. Então, vale a pena estar atento a tudo isso que eu falei, né? Na alimentação, exercícios, o sono, as emoções, é muito importante a gente estar equilibrado, né? Desintoxicado, porque a gente tem os fatores de saúde e de doença, que podem estar equilibrados ou não. Então é bom ter uma reserva de saúde, porque nunca se sabe quando a gente vai passar por um estresse grande, uma cirurgia, uma Covid, né? Algo que vai exigir mais do nosso organismo, da nossa saúde. Então é bom a gente estar otimizando os mecanismos de regeneração, né? Recuperação dos telômeros. Os telômeros são uma parte dos cromossomos do nosso DNA, que quanto mais a gente vai envelhecendo, ou nossa saúde vai deteriorando, os telômeros vão encurtando. Então a gente deve buscar manter os telômeros mais alongados, que eles representam a nossa capacidade de vida futura, a qualidade de vida, saudável ou não. Então, hoje existem os estudos sobre os telômeros, né? Eles demonstraram claramente esses fatores que levam à degeneração ou à regeneração dos tecidos. Tá ok? Então, pessoal, a medicina regenerativa é a medicina do futuro, que ajuda as pessoas a recuperar a sua saúde, a recuperar da degeneração dos tecidos, que ocorre naturalmente, né? Que a gente pode diminuir ou otimizar a recuperação. Tá joia? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.